Oi pessoal, tudo bem? Hoje a aula vai ser sobre vetor campo elétrico, um assunto bem interessante, eu gostei e eu fiz um slide bem bonitinho aqui para vocês, para ficar bem temático e a gente vai agora apresentar. Olha como ficou. Nossa, que legal, né? Eu vi uma dica no Instagram e apliquei aqui. Então vamos lá. Campo elétrico. Vetor campo elétrico, no caso. O que seria esse vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico ele é denominado como uma especificação sobre como uma carga elétrica ela vai se comportar de acordo com essa outra carga elétrica que surge no campo elétrico. Então, por exemplo, aqui ele está falando assim: vetor campo elétrico é a região ao redor de uma carga positiva ou negativa, na qual, ao se colocar um corpo eletrizado, este fica sujeito a uma força elétrica. Então, para ficar mais fácil de entender, eu coloquei um exemplo bem engraçado aqui do lado. Calma, tá? Não chegou ainda, mas isso aqui é exatamente isso. Para poder a gente saber o vetor do campo elétrico, a gente precisa de duas cargas. A carga que vai medir e a carga que está gerando esse campo elétrico. Essa carga que vai medir se chama de carga de prova. E essa carga, ela vai perceber qual o comportamento que essa outra carga está fazendo no campo elétrico e se ela vai se aproximar ou se vai repulsar, né? E aqui a gente tem um exemplo fictício. Vamos lá. Vamos dizer que tem uma pessoa que entra nessa loja com energia pesada, ela está muito negativa. Mas aí tem vários sensitivos lá, nessa loja. E eles sentem logo essa carga negativa, sabe? Da pessoa. E aí tá aqui a explicação. Como os sensitivos eles tinham a carga positiva, né? Que eles sentiram a necessidade de chegar perto dessa carga negativa que chegou no campo elétrico e saber qual o vetor que ela está causando. Se for o vetor para fora, no caso a carga seria positiva, como eu expliquei no outro vídeo, tá? Quando a carga é positiva, os vetores apontam para... Aliás, confundi, gente, então errei, tá? Quando é para fora, ela é negativa, tá? E quando é para dentro, como que eu posso dizer? Indicada para o centro, né, da carga positiva, quer dizer que ela é positiva. E quando é para fora, é negativa, tá bom? E aí, vamos lá. Os sensitivos, que seriam as cargas positivas, são chamados de carga de prova. Mas a carga de prova também pode ser negativa, independentemente da carga, tá, gente? Isso é um exemplo. E aqui a carga geradora é a carga que entrou na loja, que é a carga negativa, né? Vamos aqui agora. Vamos lá. Agora a gente vai voltar pro lado original. Vamos lá. Como eu expliquei, a gente tem duas cargas e, normalmente, pelo que eu vi nas questões, as cargas geradoras de campo são denominadas como Q maiúsculo e a carga de prova Q minúsculo. E aí seria isso. O que a carga de prova vai fazer? Ela vai medir a deformação que a carga geradora de campo vai fazer nesse campo elétrico. Tá bom? Vamos para o slide agora. Agora a gente vai ver a questão dos cálculos mesmo, tá bom? Vamos lá. No vetor campo elétrico, a gente tem medidas. A gente tem a intensidade, a direção e o sentido. Mas para poder entender cada uma delas, a gente precisa ver a formulazinha que representa o campo elétrico, né? E a gente tem o campo elétrico, denominado como a letra E, tem aqui do lado a especificação de cada medida. O F, que é a força, dividido pela carga de prova. Tá vendo que é o Q minúsculo? É a carga de prova, a carga teste, tá bom? E voltando para a aula de vetores, a gente lembra que direção é as medidas, se ela é na horizontal, na vertical ou na diagonal, e o sentido é os lados, então cima, direita, esquerda, e aí vai.
E aqui a gente tem as unidades de medida que eu coloquei aqui, Newton, Coulomb, Newton por Coulomb, só para poder reforçar, lembrar, né? Isso aí. E outra coisa, quando a gente tem... como que eu posso dizer? Quando a gente tem uma carga negativa, quando na questão ela coloca uma carga negativa, o que isso representa? Uma carga negativa é quando o Q é menor que zero. E se o Q, a carga de prova, ela for menor do que zero, então quer dizer que o campo elétrico e a força multiplicada dá menor que zero. Então, se o Q ele for menor do que zero, então quer dizer que a força e o campo elétrico multiplicado também vai dar menos que zero. E isso implica dizer que as duas forças são as opostas. Agora, quando é o contrário, quando é positiva, isso aí tem... Eu não sei se é nesse assunto aqui específico, mas tem uma partezinha específica que fala sobre isso. Eu acho que é isso mesmo. É que quando a força e o campo elétrico multiplicado dá um número maior do que zero, então quer dizer que as forças estão no mesmo sentido. Entendeu? Lembra que sentido é o quê? Esquerda, direita, cima, baixo. Força e campo elétrico sempre tem a mesma direção. Se a força ela tá na horizontal, a direção também vai estar na horizontal. Se a força estiver na vertical, o campo elétrico também vai na vertical. Então, a direção não, ela vai estar igual. Já o sentido, esquerda, direita, cima e baixo, vai depender da carga elétrica aqui, se for negativo ou positivo, tá bom? E agora exercício. Vou colocar aqui embaixo. Esse é um exercício bem simples. Eu vou explicar daqui a pouquinho como é que faz ele. E a gente tem esse exercício aqui também. Esse exercício aqui eu vou deixar... Aliás, esses 5 daqui, ó, esse 10 elevado a 5 aqui, esse 105, na verdade não é 105, é 10 elevado a 5, tá bom? E esse daqui eu vou explicar agora. Vamos lá. Ele tá falando assim, num vetor campo elétrico, num ponto P, tem intensidade de 2 vezes 10 elevado a 6, Newton Coulomb. Então, esse aí é o campo elétrico, tá? Quando for Newton por Coulomb, é o campo elétrico. Direção vertical e sentido de baixo para cima. Quando uma carga de prova Q é menos 1, no caso Q é igual a menos 1, microcoulomb, é colocado nesse ponto, atua sobre ela uma força elétrica. A intensidade, direção e sentido da força elétrica que atua na carga de prova são, respectivamente... Gente, como a carga de prova... Eita, saiu aqui. Calma. Como a carga de prova é menos 1, então quer dizer que o sentido vai ser oposto. Então, se o sentido está de baixo para cima, o que vai acontecer? Vai mudar para de cima para baixo. Então, a gente já pode eliminar aqui essa questão. Essa alternativa. Aqui, ó, só tem essas duas aqui agora. Tá bom? Então, vamos lá. Fazendo a conta aqui, a gente tem que E igual a F dividido por Q. Tá? E isso daqui, a gente vai fazer mais pra cá. Deixa eu botar menor aqui, que tá muito grande o negócio. Vamos lá. O vetor campo elétrico, então, 2 vezes 10, cálculo, 10 a 6, igual a força, ele não deu, que a gente quer saber, e a carga, ela é menos 1 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Como a gente tem aqui uma divisão, a gente pode passar esse denominador multiplicando com o campo elétrico. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, no caso, vezes esse número daqui, como que eu posso dizer? Esse menos 1, como ele está passando para lá, multiplicando, o sinal dele não muda.
Então, ele vai ficar assim mesmo, tá? Sendo que isso aqui vai estar em módulo. Lembrando que vai estar em módulo, tá? Então, esse -1 aqui, ele vai sair. Ó. Módulo. Então, esse -1 ele vai sair. Então, eu vou aqui pra cá positivo mesmo, tá bom? Não vai mudar nada, ainda não. Ficou meio confuso, não vai mudar nada. É elevado a -6. Então, isso aqui vai ser a nossa força, beleza? Vai ficar 2 aqui, sendo que esse 10 a sexta, com 10 a -6, o que vai acontecer? Isso aqui vai zerar. Então, vai ficar 2N. Por que N? Newton, a unidade de força. Então, a nossa resposta, se a gente for ver aqui, é a letra B. 2N, vertical. Por que vertical? Porque a força e a direção não, o campo elétrico tem a mesma direção. Se a força está na vertical, o campo elétrico também vai estar. Se está na horizontal, também. Se está na diagonal, também. Então, essa é a nossa resposta. Essa daqui eu vou deixar para vocês responderem, se vocês quiserem, claro. Mas é uma questãozinha bem simples. Eu vou até alterar aqui, mas eu acho que dá para entender que isso aqui é elevado, né? Porque na formação aqui, no negócio aqui, na formatação não pegou. E é isso, gente, o vídeo, tá? Esse vídeo aqui é mais para poder eu aprender, mas também esse vídeo é mais para ensinar também, porque o outro vídeo foi mais mesmo para mim, assim, sabe? Esse aqui eu acredito que foi melhor porque cada um pode entender o assunto, e é isso. Esse é o vídeo, eu vou ficar aqui no meio. E é isso, galerinha.